Então tá, gente, boa noite a todos novamente, né? Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e todas nessa nossa última reunião do ano, né? Vamos encerrar agora o ano aí, ver se a gente consegue encerrar com chave de ouro, né? A princípio, a nossa reunião de hoje não teria um tema específico, né? Seria mais uma confraternização, mas até pela condição também das reuniões online que acabaram se estendendo mais do que a gente imaginava no começo, né? Quando a gente planejou lá no final do ano passado, início do ano. Então a gente acaba tendo que fazer uma confraternização de certa forma, mas, né? Na verdade, não chega a ser uma confraternização, mas a gente precisa, né? A gente faz um encerramento, então. E a gente trouxe também um tema para hoje, né? Que é um tema muito interessante também, isso é a questão da entrega legal, né? E aí, isso aí a gente vai deixar então para debater em seguida. Nós, então, do GEAFA, vamos fazer uma breve apresentação, né? Eu sou o Sidney, estou como presidente do grupo atualmente, né? E então acho que os outros membros e associados aí do grupo podem também se apresentar rapidamente. Eu sou a Marli, estou como tesoureira no momento e estamos juntos aí no grupo há 11 anos. Eu sou Melissa, hoje sou Relações Públicas do grupo e também estou há 11 anos aqui no GEAFA. Sou a Marilyn, sou psicóloga e estou como secretária no grupo. Bem-vindos. Acredito que da equipe somos esses, não tem mais... Isso, tem a Gabriela e o Rodrigo também, né? Se quiserem se apresentar rapidinho. Boa noite, sou a Gabriela. Boa noite, eu sou o Rodrigo. A gente está no GEAFA há 2 anos. 2 anos e pouquinho. Exato, somos pretendentes. Acho que é isso aí. Então, infelizmente temos alguns outros membros que não vão conseguir participar hoje, né? Tem o Leandro, que é o nosso vice-presidente, ele até gravou um vídeo, né, que a gente vai passar em seguida, falando um pouco, né, da questão da entrega, uma questão mais jurídica, né, do tema, e aí a gente já vai passar em sequência. E temos a Janice também, né, que também estava em viagem e tal, e não conseguiu chegar a tempo para participar, né. Então eu vou passar a palavra para a Marli, né, que vai assumir a condução aí junto com a Roberta, já dando as boas-vindas à Roberta, né, que aceitou esse convite de trabalhar esse tema hoje conosco, né. Muito obrigado pelo sim novamente. A Roberta já é ela já foi já foi membro do GEAFA, né, da equipe lá no início e hoje está aí trazendo agora uma contribuição para a gente no tema, né. Marli, então, se quiser começar. Então, como o Sidney falou, a Roberta é uma das nossas convidadas e é uma honra tê-la novamente conosco nesse momento de pandemia. E a gente sabe que a logística dificulta bastante. Ela mora agora no Rio de Janeiro, né, Roberta? Roberta foi uma das idealizadoras desse grupo. Ela, conosco, ela nos ajudou na fundação do grupo, discutimos muito, conversamos muito sobre as possibilidades de iniciarmos um grupo em São José. Então, ficou algum tempo conosco e depois, por contingência do destino, ela teve que se afastar, enfim, mas o coraçãozinho dela a gente sabe que está sempre aqui com a gente. Então, esse tema que nós trouxemos hoje, a gente já trabalhou numa outra ocasião, e nós convidamos a Roberta porque ela tem essa sensibilidade, e a gente sabe que ela preparou esse tema com muito carinho para nós, e vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos deixar o encontro, como vocês sabem, o nosso encontro é aberto, para que vocês tenham liberdade de perguntar, claro, sem interferir durante a fala, mas assim, no chat vocês podem ir perguntando, e no final a gente vai abrir para perguntas, e nós vamos iniciar, então, não sei se a Roberta quer fazer uma breve apresentação do que ela, do que ela preparou e falar um pouquinho do currículo dela para a gente, porque eu acho que é importante, assim, a gente saber com quem a gente está tratando, quem é esse convidado que a gente trouxe de forma tão carinhosa e tão especial.
É uma honra estar aqui. Parabéns para todos. Domingo à noite estão aqui. Eu acho que isso mostra muito que o porquê realmente cada um está aqui, né? Quando a Marli falou há 11 anos atrás, a fundação do GEAFA, até me deu um negocinho no coração, porque o tempo passa muito rápido e me veio assim um filme dos nossos primeiros encontros com os pretendentes foi um trabalho de formiguinha e é muito bonito hoje a gente poder estar vendo isso tudo consolidado. Parabéns a vocês aí do GEAFA e a todos os participantes que estão engajados, porque a gente sabe que esses encontros eles são extremamente importantes, obviamente já foi falado aqui, e a gente sabe da importância que é, principalmente para a gente poder consolidar um grupo. Quando a gente entra num cadastro de adoção, quando a gente começa com esse projeto, a gente está muito solitário. Eu acho que esse grupo ele também serve para isso, para a gente saber que a gente não está sozinho. Então, que bom que estão aqui, parabéns quem está aqui nesse domingo à noite. Como a Maria mesmo disse, sou psicóloga. O meu primeiro trabalho como psicóloga de verdade foi com a Marli, assim. Eu fazia apenas clínica e aí um dia eu vi alguém chamando para fazer uma avaliação psicológica numa criança de forma voluntária, num abrigo, e era a Marli precisando de uma avaliação. Fui lá, fiz a avaliação nessa criança e nunca mais saí, né? Fiquei lá um tempão, comecei a trabalhar como voluntária. E aí eles fizeram o primeiro corpo técnico, do qual fiz parte com muito orgulho. Comecei a trabalhar também em instituições de acolhimento de Florianópolis, no Lar São Vicente de Paulo, depois fui para a Casa Lar Emaús, durante um tempo fiquei entre São José e Florianópolis. Então a minha vida começou, a minha vida psicológica, a minha vida da minha formação como psicóloga começou nesse mundo, e eu, de uma certa forma, eu nunca saí desse mundo, porque, embora eu tivesse saído dessas instituições, eu sempre trabalhei na clínica, atuo até hoje na clínica com famílias, e até hoje trabalho com pretendentes à adoção, filhos, né, por adoção. Então, de algum modo, esse tema ele está sempre ainda entrelaçado na minha prática clínica. Como a Marli mesmo disse, moro hoje no Rio de Janeiro, sou gaúcha, morei em Florianópolis, hoje eu moro no Rio de Janeiro, trabalho apenas hoje na clínica, tenho meu consultório, atuo como psicóloga de família sistêmica, com terapia cognitivo-comportamental e com mediação de conflitos, porque a gente sabe que para entrarmos no assunto família, casais, enfim, a gente precisa mediar muitas histórias. Então, é com isso que eu venho aqui falar um pouco hoje, porque trabalhando nas instituições de acolhimento, eu entendo que o primeiro e o mais importante, não posso dizer o mais importante, mas o mais profundo trabalho era com essas mães, né? Com essas mães que vinham fazer as visitas com algum... Enfim, o nosso trabalho com mães era um outro trabalho à parte, que pouca gente conhece, que fica muito estigmatizado, tem um mito, tem um medo dessas mulheres, enfim, tem tantas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. E é com isso que eu venho falar aqui um pouquinho. Então, eu acho que a gente pode dar início a esse encontro já diretamente trabalhando o tema, com o vídeo que o Leandro, que seria o nosso mediador hoje, vocês todos já conhecem, ele é o nosso advogado, e ele iria falar sobre os aspectos legais, mas ele teve um contratempo e não pôde estar conosco presencialmente. Mas ele carinhosamente preparou um videozinho, para não nos deixar assim meio sem o amparo dele. Então ele preparou um vídeo e a gente pode, a partir desse vídeo, eu e a Roberta vamos contextualizando em cima e aí vamos tirando as dúvidas na medida do possível. Podemos passar o vídeo então. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa noite, né? Boa noite de domingo. Eu gostaria de deixar aqui então a minha contribuição, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leandro Canavarros, estou como vice-presidente do GEAFA e como hoje não pude estar presente neste encontro que trabalhará o tema entrega legal, né? Deixo aqui as minhas contribuições breves em vídeo, né? Sobre o ponto de vista jurídico, né? Da entrega legal. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, né, sendo bem objetivo também para o vídeo não ficar muito longo, o que é a entrega legal, né? Bom, a entrega legal, ela se relaciona, essa expressão se relaciona com um ato
da mãe, da genitora, da mãe, do pai, ou geralmente é só a mãe, efetuar a entrega, né, da criança ou do adolescente para adoção, né? E isso está previsto, né, legalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, há uma previsão legal para isso, há uma permissividade, né, há uma permissão para isso, e não é um ato que merece reprimenda, né, que mereceria reprimenda, que possa ser punido, muito pelo contrário, né, é um ato que, se feito da forma correta, da forma adequada, é totalmente previsto e aceito no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a entrega legal, né, é o ato onde a mãe entrega, né, a sua criança para a vara da infância e da juventude, né, esse é o local correto, adequado, para que essa criança possa, então, ser direcionada, né, encaminhada para uma família por adoção, né? Então, este é a forma correta. Ocorre que muitas coisas existem por trás disso, né? Primeiro, a gente tem que lembrar, né, não podemos esquecer, que o que o Estado e o que a nossa sociedade precisa fazer com relação a essas famílias que entregam é dar suporte a elas, né? Dar todo o suporte para que isso não aconteça, esse rompimento de vínculos, para que não ocorra essa entrega. Essa é a premissa básica, né? Porque, enfim, a criança e o adolescente, elas precisam estar no seio familiar, né? Dentro das suas famílias. Porém, né, a gente sabe que não é isso exatamente que ocorre, né? Muitas famílias, por N motivos, né? Não vamos entrar aqui, tem vários detalhes que acredito que alguns serão ditos ao longo desse encontro aberto de hoje, fazem com que aconteça essa entrega legal, né? Por N motivos, né? Mas vale a gente lembrar que o Estado, a nossa sociedade, ela também falha, né? Porque ela não dá o suporte no momento certo para essa família, para que ela não venha ter que entregar o seu filho, né, para adoção. Por que isso, Leandro? Bom, mas aqui são vários pretendentes à adoção, isso é bom para nós, né? Isso seria importante. Claro, compreendo esse ponto de vista, e nós aqui somos do grupo justamente para trabalhar esses assuntos. Porém, nós temos por obrigação de lembrar, né, que a questão o olhar sempre é para a criança e para o adolescente, o olhar de proteção. Então, no mundo ideal, essa criança e adolescente jamais deveria sair do seio familiar, deveria crescer ali, se desenvolver no seio familiar, né? Enfim, sendo repetitivo de propósito aqui para fixar essa ideia. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, a sociedade, o Estado, nós não estamos dando conta dessa demanda dessas crianças, né, por N motivos, e faz com que a gente tenha que deixá-los, né, faz com que algumas famílias precisem entregá-los, né, para adoção, encaminhá-los para adoção. Bom, diante desse cenário, né, como eu vinha dizendo, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele permite essa possibilidade, né, e não há punição para a mãe ou para o pai que faça isso, né, desde que o faça de forma correta, que direcionando até a vara da infância e da juventude e ali recebendo o apoio, né, da equipe para justamente proceder os trâmites legais, corretos, para a entrega daquela criança ou adolescente. Bom, e aí, né, fala um pouquinho aqui já sobre também a entrega irregular, né, sobre as consequências disso, né? Tem uma série de problemas, de questões que são decorrentes também da entrega ilegal, né, a entrega que é incorreta, tá? E isso pode realmente trazer aí muita dor de cabeça, muito sofrimento para todas as famílias envolvidas, seja para a família genitora, seja para a criança ou adolescente, ou para a família também de pretendentes. O que ocorre? É muito comum, mais comum do que nós gostaríamos, que essas entregas elas ocorram. O que acontece? Alguém aqui já deve ter se visto nessa situação. A família de pretendentes à adoção vai lá, começa a comentar com os familiares, com os amigos que pretende adotar uma criança ou um adolescente. E aí o que ocorre? Volta e meia surge um comentário, mas fulano tem uma bebê e gostaria de
de dar àquela criança, né? Utilizam essa expressão, gostaria de dar àquela criança e etc, gostaria de direcionar aquela criança. Enfim, é bem comum surgir isso, né? E, obviamente, assim, é algo muito delicado, muito perigoso, que nós não aconselhamos porque não seria o caminho adequado para essa formação da nova família, né? Por quê? Porque o que acontece? O tempo passa, as situações mudam, os contextos mudam, e aquela família genitora, que naquele momento entrega a criança, mais adiante ela desiste, mas aí passados, vamos supor, aí 6 meses, 1 ano, 2, 5 anos, que é um caso concreto que eu acompanho, onde passados 7 anos, o caso concreto, passados 7 anos, a família genitora surge buscando ali de todas as formas retirar aquela criança, né, do contexto familiar que ela vive há 7 anos, desde pequena, que é a família adotiva, mas que foi uma adoção feita de forma irregular, né? Não é uma adoção propriamente dita, né? Foi uma entrega aí que ficou irregular, né? Não foi regularizada, uma guarda, ou seja, essa família ela acaba não tendo a guarda dessa criança formalmente, né? E aí surgem esses genitores 7 anos depois querendo tirar essa criança ali daquele meio onde ela vive, né? Então imagina o impacto disso, as consequências disso, né? E aí começa também uma série de brigas, né? De problemas no dia a dia. Imagina o impacto disso psicológico para a criança e adolescente. Para os adultos já é difícil, né? O sofrimento que isso causa, a angústia que isso causa, né? Já pensou, depois de 7 anos, você vira a perder o teu filho, né? Não estar mais com ele, que você tanto se dedicou, tanto cultivou carinho, deu educação, amor, enfim, todos os laços formados. Imagina interromper isso bruscamente, né? Fora que eu estou trazendo esse exemplo de 7 anos de convivência, que é um exemplo real, mas fora que existem outros casos, né, que com menos tempo a família genitora acaba querendo pedir favores em troca, né, dessa entrega. E aí esses favores eles nunca se acabam, né? O favor primeiro é uma ajuda para a família, me ajuda, estou com um filho que eu não vou conseguir criar e etc. Então, por favor, vocês me ajudem. E aí, né, os pretendentes ali à adoção acabam recebendo isso com amor e carinho, dispostos a ajudar, mas aí depois aquele pedido de ajuda começa a se reverter numa chantagem, em mais pedidos de outras coisas, pedido de dinheiro, de diversos favores aí que fogem à esfera do razoável e do saudável, né? E aí começa a ficar uma coisa assim muito perigosa realmente. Então eu estou narrando aqui contextos que surgem dessa entrega irregular, da entrega ilegal, a entrega que não atende o que determina o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, por isso, um ponto para que a gente preste bastante atenção, para que a gente fique com olhos atentos. Eu tenho certeza que disso aqui que eu estou falando vão surgir dúvidas, né? Mas, como vocês bem sabem, o GEAFA, né, nos seus encontros, sempre pode esclarecer essas dúvidas que surgirem. As equipes que estão aqui, né, todos membros da diretoria, os associados todos estão também aqui nesse momento e podem trazer aí, responder alguns questionamentos que vocês tragam, né? Bom, em resumo da minha fala, o objetivo gente, cuidado com as tentações das coisas que vêm muito fácil, né, muito simples e que não atendem o que diz, o que determina o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, às vezes um ato, um gesto, né, impensado, vamos dizer assim, ou um pouco mais acelerado, pode trazer essas consequências ao longo de muitos anos, né, e que não, é o que a gente não deseja, né? Então, por isso, sempre diante desses cenários, dessas situações, procure a Vara da Infância e da Juventude, procure a Defensoria Pública, procure um profissional da confiança de vocês, procure o GEAFA, busque tirar essas dúvidas todas antes de qualquer gesto, qualquer atitude que possa gerar prejuízos, né, prejuízos graves, tá certo? Então, uma ótima reunião a todos, espero ter esclarecido aí alguns pontos, e a gente sempre está à disposição para todas as dúvidas que vierem surgir a partir dessa fala. Um abraço a todos, um ótimo domingo.
Então, dentro desse contexto que o Leandro trouxe, o que é importante, né, a gente salientar? Que uma mãe não pode ser condenada por ela ter tomado a atitude de fazer uma entrega formal, legal, dentro do judiciário, né? Mas, acima de tudo, que essas mães precisam do amparo legal para que elas não cometam aquelas coisas terríveis como existe. Se vocês entrarem na internet e buscarem lá entrega legal, vocês vão ver, assim, N casos, e eu trouxe um ali, a gente estava conversando inicialmente, que no início de 2021, só no Distrito Federal foram 14 crianças encontradas, embriões, ainda fetos de 5 meses, fetos de 8 meses, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, o objetivo disso é que a gente possa trabalhar essas questões para que a gente tenha esse olhar diferenciado, para que a gente tenha esse olhar de compreensão de quem são essas mães, né, e mostrar, né, se surgir, porque quem está na fila de pretendentes, isso é uma experiência vivida, sempre vai aparecer alguém dizendo que tem a filha do ciclano, que está grávida, que quer entregar o bebê, que nananã, que não quer a criança, que ela tem direitos de não ser mãe, mas ela está grávida, enfim, né, todas essas questões. E, como o Leandro falou, assim, que a gente realmente tenha muito cuidado, né, para não entrar numa situação irregular, porque os sofrimentos são para todos os lados. Então, eu acho que essa é uma reflexão bastante importante, né, que essas crianças não sejam jogadas no lixo, que essas mães realmente tenham um amparo legal, e que a gente, enquanto pretendente, enquanto grupo, enquanto sociedade civil organizada, a gente possa trabalhar nessa orientação. E isso não quer dizer que a gente esteja estimulando as mães a entregar seus filhos à adoção. Não. Mas mostrando a ela, aquela mãe que realmente decidiu e fez a opção de não ficar com essa criança, enfim, ou não dar conta, enfim, como o Leandro falou, assim, são N motivos, né, que levam a mãe a chegar nesse grau de desespero de não ficar com seu filho, que não cabe a gente julgar aqui nesse momento, mas que ela tenha para onde ir, que ela tenha onde recorrer, né, se alguém oferecer para vocês, que vocês saibam dar essa orientação, olhe, o lugar correto é na vara da infância, procure serviço social, lá você vai ter as orientações necessárias, enfim. Eu acho que são tantas questões para a gente trabalhar e discutirmos, que num encontro só, às vezes, a gente não vai dar conta. Mas eu acredito que a Roberta tem bastante coisa para contribuir com a gente nesse sentido. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Roberta. Tem que ligar o som, minha querida, que não deu. Obrigada. E eu acho que se nós formos entrar em todas as nuances desse assunto, a gente fica aqui uma semana. Então, eu pincelei algumas coisas que eu acho que são relevantes para que a gente possa pensar um pouco no mundo dessa mãe, no mundo dessa criança e no mundo de vocês, pretendentes. Então, eu acho que é uma forma da gente poder olhar de 3 direções para um fenômeno único, que é o nascimento de uma criança, que é o nascimento do futuro filho de cada um de vocês, né? E é um convite que eu faço primeiramente para a gente poder olhar de uma maneira genuína, sem preconceitos, porque a partir do momento que vocês entram nesse mundo, já é um convite para quebrar inúmeros preconceitos. Eu tenho certeza que quando se decide entrar num cadastro, adotar uma criança, já se precisa naturalmente quebrar preconceitos nossos, das pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente. Então, eu tenho certeza que dentro de cada um existe uma mobilidade interna já, para poder falar um pouco de quebra de preconceitos e da gente poder olhar por todas as esferas. Porque olhar também para as mães biológicas é olhar para essas crianças. É uma forma genuína e verdadeira de olhar para essas crianças. Então, inicialmente, o meu convite é esse. Eu vou compartilhar minha tela
E se vocês tiverem qualquer tipo de desafio de verem ou de me ouvirem, vocês, por favor, me falem. Agora aqui também eu só não sei como colocar nela toda. Eu também no Google Meet não sei. Vocês estão conseguindo ver a minha tela até então? Dá para ver sim, Roberta. Tá, mas não ela inteira, né? Não ela inteira ainda. Acho que ali embaixo na esquerda tem um quadradinho. Isso. Não é aí? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver aqui se vai. Acho que foi, né? Foi? Agora sim. Tela inteira. Não Foi. tá inteira, mas tá. Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre entrega legal e ilegal e os aspectos psicológicos disso. E, novamente, já me apresentei, mas venho aqui como psicóloga clínica e com experiência no trabalho em instituições de acolhimento e também no movimento de trabalhar pais como vocês na vara de infância e juventude de Florianópolis. Eu dei bastante treinamentos, fiz diversas palestras como essa para a gente poder trocar e conversar um pouquinho. Então, como é que vai funcionar isso aqui hoje? Eu convido vocês a qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer ponderação, vocês anotem e eu vou abrir um espaço para a gente poder conversar sobre isso, tá certo? Quem são essas mães? Quem são essas mães biológicas que entregam de forma ilegal, de forma legal, essas crianças? Ou seja, quem são essas mães que jogam as crianças no lixo? Quem são essas mães que acabam perdendo seus filhos? Normalmente, não no geral, não 100%, mas são adolescentes. São mulheres sozinhas, tanto que nós estamos aqui falando de mães. E lembrando que para haver uma criança, envolve uma mãe e um pai. Mas normalmente esse tema vem como as mães que abandonam os seus filhos. Existe muito mais um estigma e um preconceito de mães que jogam os seus filhos no lixo, de mães que entregam seus filhos por adoção, do que de pais que não assistiram essa mulher para ela ter condições de fazer melhores escolhas. Então, raramente se pergunta quem é esse pai, mas normalmente se aponta quem é essa mãe. Vítimas de violência física, psicológica, muitas mulheres engravidam de seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios. A gravidez passa a ser um segredo, a gravidez passa a ser uma mentira, a gravidez passa a ser objeto de mais violência e objeto de vergonha para essas adolescentes, para essas mulheres, que muitas das vezes, por estupro, por abuso, jamais imaginaram ou jamais desejaram estarem grávidas. Pelo contrário, aquela gravidez tem um significado de dor, tem um significado de violação de direitos, tem um significado de muita violência. São mulheres que não tiveram suporte da sociedade. O que a gente pode ver é que estamos nós aqui hoje, pessoas com grau de instrução, para podermos estarmos aqui ligados no computador. A grande maioria das mulheres não tem acesso a absolutamente nada, nem a TV, nem a internet, nem a Facebook, nem a Instagram. Então, a informação para essas mulheres é escassa. A gente hoje está aqui debatendo sobre aspectos legais de fazer uma entrega legal de uma criança. Você imagina uma pessoa que mora na rua, usuária de drogas, que às vezes não tem nem identidade, não tem nenhum RG, o quanto que essa mulher tem de informação de que entregar aquela criança não trará danos, apontamentos e riscos para a integridade dessa mulher. São mulheres que se sentem, isso é uma coisa muito importante, tá? São mulheres que se sentem incapazes ou ineficazes em exercer a maternagem daquela criança naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Não significa dizer que essa mulher não tem outros filhos, que ela dá conta. Não significa dizer que essa mulher, em outro momento da vida dela, não pode sim exercer bem uma maternagem. Significa dizer que naquele momento, naquela gestação, ela não tem condições. Então, isso também é uma coisa relevante, porque muitas mulheres já perderam filhos por adoção, enfim, entregues, e a gente vai ver 5, 10 anos depois, ela está grávida de novo, e normalmente ela já recebe uma sentença de que ela já perdeu um filho, de que ela já teve filhos acolhidos, e com isso ela não tem condições de ser mãe.
E nem sempre isso é uma verdade. Então, para a gente contextualizar um pouquinho quem são essas mulheres. Normalmente, essas mulheres fazem esse tipo de entrega legal ou ilegal. Aqui eu vou estar sempre falando das duas, sozinhas. Raramente a gente vê uma família tomando uma decisão como essa. Uma família colocando uma criança numa lata do lixo. Uma família indo na vara da infância entregar uma criança. Normalmente são mulheres que vão parir sozinhas. E de onde vem o preconceito, né? Aqui são algumas falas que a gente ouve, e que às vezes até a gente pensa de uma maneira consciente ou inconsciente. Que tipo de mãe abandona e entrega um filho? É uma mulher má. Ela devia ter pensado antes de fazer. Não tem coração. Na hora de abrir as pernas não pensou. Então, olha como a carga ela vem para a mulher, ela vem para a mãe. E a gente esquece que 50% pelo menos disso não é só dela. Além desse homem que de alguma maneira não deu amparo para essa mulher ou para essa adolescente, existe toda uma família ali de suporte ou não suporte, que também merece ser avaliada. E também, se formos fazer um julgamento, né, a gente poderia também fazer diversos tipos de análise que não apenas dessa mãe. Então, é um convite até aqui para a gente poder pensar, quando nós olhamos, vimos na televisão uma mulher, né, a gente vê uma notícia de uma mulher que abandonou um filho numa rodoviária, de uma mulher que colocou um filho na rua, na noite fria, o quanto realmente a gente se pergunta dessa mulher. E a gente não se pergunta desse homem, cadê o amparo dessa mulher, onde será que ela buscou, como será que ela chegou a esse ponto. Raramente a gente faz esse tipo de pensamento automático. Os pensamentos automáticos, naturalmente, são preconceituosos, são de julgamentos. Eu não vou nem usar a palavra preconceito, porque todos nós temos preconceitos, né? Somos seres humanos e a gente constrói preconceitos a respeito de qualquer pessoa e qualquer fenômeno. Mas são cheios de julgamentos. E qual é o grande risco disso? E agora, de novo, fazendo um movimento mais sistêmico de olhar um pouco para o lado de vocês, como pretendentes, como pais, e para essa criança que vai estar daqui a pouco na família de vocês. Qual é o grande risco do preconceito? É um preconceito que passa. Ou seja, se eu tenho esse preconceito dentro de mim, como pai e como mãe, de que essa mulher não presta, de que essa mãe biológica abandonou o meu filho, né? Isso vai estar na minha narrativa. Se eu contar para o meu filho que ele foi adotado, eu vou necessariamente acabar jogando esse preconceito na história dele. Toda vez que eu julgo os pais biológicos do meu filho, a mãe biológica principalmente, você passa a julgar uma parte desse filho, e é uma parte da história dele. Porque a gente pode tirar tudo de uma criança. A história dela é dela. Por pior que seja, por mais triste que seja, por mais dolorosa que possa ser essa história, essa é ainda a configuração de quem é esse ser, de quem é essa criança. Então, é tão importante que a gente possa ter uma narrativa, e a gente depois aqui vai falar um pouquinho de segredos, e talvez vocês já tenham falado disso, talvez não, mas quando a gente traz a história dessa criança, é importante que a gente faça uma narrativa sem preconceito. Porque toda vez que a gente traz qualquer conteúdo de preconceito, a criança passa a ter vergonha de quem é. Vergonha da sua história. E aí a gente começa a construir aquilo que a gente tem medo de como vai ser essa criança ao saber da uma adoção, como vai ser esse meu filho por ser adotado, porque nós começamos a construir um esquema cognitivo, um esquema psicológico da criança de vergonha. Ela passa a ter vergonha de si, da sua história, e isso tem consequências na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, não necessariamente o fato de ser adotado, e sim o fato de ter vergonha, o fato de ter segredos, isso sim a gente sabe que tem impacto psicológico na construção de vínculos dos pais por adoção e na personalidade dessa criança. E aí eu acho que entra aquela frase, né? Não importa o que acontece comigo, e sim o que eu faço do que acontece comigo. Como eu conto a história do que acontece comigo, como os meus pais contam a minha história, como os meus pais contam a mim e aos outros
o que aconteceu comigo. Porque a gente sempre dá conta, por mais desafiador que seja, você pode pensar na sua história. Cada um de vocês já viveu uma história de vida muito dolorosa. Tenho certeza que todos os adultos aqui já tiveram perdas, já tiveram dores. E a gente acaba dando conta. A gente sempre acaba dando conta. De alguma maneira, a gente resolve isso dentro da gente. Só que aquilo que a gente não resolve é aquilo que a gente não conta para os outros. É aquilo que vira segredo. É aquilo que a gente se vitimiza. A história que a gente passa a contar sobre aquele fenômeno, sobre aquela história que nos deixa aprisionados na história. Então, o ser humano ele tem uma capacidade inata, ou seja, de nascimento, de resistência e resiliência. Uma criança, o seu filho também, a partir do momento que ele tiver direito de conhecer a sua história. E a sua história que vai ser através de você, de vocês, dos pais, né? Que ele vai ouvir, que ele vai contar. Então, o preconceito e o julgamento, ele começa aí. A gente vai ter que se preocupar não só por não julgar e não ter preconceito com aquela mãe, mas sim na família de vocês, o quanto que isso impacta positivamente. A gente se ver livre de julgamentos até para ensinar esses filhos a não julgar também. Não sei se eu estou indo muito rápido. Melissa, tu pode falar para mim, como eu não estou vendo? Tá ótimo, tá tudo bem. Tá bem? Pode então, continuar. Tá. Então, falando aqui um pouquinho de entrega legal. Como já foi dito no vídeo, é um direito da mulher. Eu acho que a gente, antes de tudo, precisa pensar, como nós estamos falando em lei, tanto que estamos todos aqui, porque estamos buscando fazer uma adoção dentro da lei. Senão, nem estaríamos aqui nesse grupo. E a lei começa com o direito de uma mulher, que é de poder fazer essa entrega legal. Essa comunicação para essas pessoas, para essas mulheres, é extremamente relevante. De novo, não é uma campanha de entrega de crianças, e sim uma forma de proteger essas mulheres inicialmente, de proteger essas crianças e depois de proteger a vocês que estarão adotando essas crianças. Quem são as pessoas principais a serem treinadas, educadas? Os hospitais, os postos de saúde, a rede de atenção primária, que é onde essas mulheres acabam caindo, né? Nas maternidades, nos hospitais. E a gente precisa lembrar que entrega é muito diferente de abandono. Então, uma mãe que entrega uma criança para qualquer pessoa que seja, para qualquer instituição que seja, ela está cuidando da integridade desse filho. Independente das motivações internas, externas que ela tem, ela não está abandonando essa criança. Então, a gente colocar numa narrativa da história da criança que ela foi abandonada pela mãe na vara da infância, que ela foi abandonada pela mãe porque ela entregou aquela criança para uma outra família, isso nem sempre é uma verdade. Porque, na verdade, ela está entregando dentro dos recursos que ela tem, da verdade dela, da vida dela. Ela não está abandonando aquele filho. Né? E a palavra abandono, e esse também é um esquema psicológico, esquema é uma forma da gente ver o mundo, né? Que quando uma criança ela se sente abandonada, ou tem na história dela que ela acredita que foi abandonada, a gente também tem consequências psicológicas disso, né? Essa criança, depois de adulta, ela fica buscando o abandono, ela fica promovendo relações interpessoais nas suas relações, que ela vai ser abandonada de novo. E aí a gente vê aquelas pessoas, aqueles adultos super carentes, pegajosos, inseguros, né? Com uma autoestima super baixa. Então, isso tudo faz parte da história. Então, um filho que também a gente possa contar para ele que ele foi entregue de algum modo, a gente não precisa saber exatamente como, quem não quiser contar exatamente o que aconteceu, mas ele não foi abandonado, né? Ele foi cuidado durante algum tempo por uma instituição de acolhimento, por pessoas e até mesmo por essa mãe que dentro daquilo que era possível para ela, fez o melhor. Também aqui os aspectos psicológicos da entrega legal. É um grande perigo, é uma grande tentação e é um grande perigo, porque a gente sabe da espera de todo mundo aqui por uma adoção legal, mas a vítima acaba sendo a criança, porque muitas vezes ela acaba sendo acolhida. Enquanto acontece uma adoção ilegal e por algum motivo cai a casinha, né, as pessoas descobrem dessa adoção ilegal, às vezes a criança, até o juiz decidir, ele acaba indo para uma instituição de acolhimento. Então, vocês já imaginaram o sofrimento de uma criança que estava numa família, vai para uma outra família, depois vai para uma instituição de acolhimento sem saber o seu futuro.
Eu acho que um dos aspectos mais importantes de consequências negativas para uma criança numa adoção ilegal é porque, inevitavelmente, a criança passa a vida escondida e sendo um segredo, né? A gente está com uma criança em casa de uma forma ilegal, sempre a gente vai ter algum segredo com ela, a gente vai esconder inicialmente ela de algumas pessoas, da sociedade, da escola, dos grupos. Então, a criança passa uma vida escondida e ela passa a ser um segredo durante alguns anos. Então, assim, quantas histórias eu já ouvi, né? Durante 2 anos da minha vida eu fui um segredo. A gente foi morar fora, a gente mudou de cidade, porque ninguém podia saber que os meus pais tinham me adotado de forma irregular. E os pais biológicos também têm medo, né, de alguém vir atrás e devolver essa criança. E os pais por adoção, mais ainda. Então, essa história, ela passa normalmente, e raramente não, a ser permeada por segredos e omissões. E a gente sabe que isso na vida de um casal e na vida de uma família traz muito dano emocional. É cansativo, dói, traz medo, traz insônia, as pessoas não dormem, a gente fica morrendo de medo o tempo todo, né, de que algo possa ser desconstruído. Então, eu sempre alerto que as tentações, elas estarão aí sempre na vida, desde que nós nascemos, né? Basta nós, como adultos, sabermos olhar de forma consciente para aquilo que a gente tolera, porque, às vezes, a sensação de não conseguir um filho que a gente quer muito é tão avassaladora que a gente paga qualquer preço, né? Não, tudo bem, eu dou conta. Mas será mesmo que qualquer preço? Será que ficar anos sem conseguir dormir, morrendo de medo, escondido, é um preço que a gente dá conta? Será que essa criança, será que é justo com essa criança ela dar conta do preço todo que ela vai pagar? Então, é um convite que eu faço aqui para a gente poder pensar e lembrar que o segredo dentro, e aí quando a gente estuda psicologia sistêmica, a gente estuda muito a questão dos segredos na família. Os segredos, os não ditos e os impactos psicológicos, os danos psicológicos dos segredos, das histórias não contadas, das verdades não ditas, da história de cada um. A história de cada um é direito de cada um. Então, eu não sei se vocês já entraram aí nesse tema do segredo, imagino que sim, em outras conversas, mas a questão da adoção ilegal, ela envolve inevitavelmente segredos. E quem guarda um segredo sabe, né? Eu acho que a grande parte das famílias, se você for olhar para a sua família aí de origem, quantos segredos já não houveram? Traições, gravidez fora do casamento, enfim, né? O quanto que isso pesa na família, o quanto que as outras gerações acabam tendo consequências psicológicas por conta do segredo. E é muito difícil a gente carregar um segredo, principalmente com pessoas que a gente ama muito. Eu trouxe aqui também 2 autores que eu recomendo vocês anotarem o nome. Lá no final eu coloquei o nome deles, para que se alguém quiser estudar um pouco sobre vinculação com seus filhos que vocês levaram para casa. Tem 2 autores que falam muito sobre isso, né? Sobre os vínculos de pai e mãe com uma criança, de vínculos, de como a gente constrói apego. E eles trazem coisas relevantes e importantes, eu peguei alguns trechos. O que é um processo de maturidade emocional, ou maturação emocional, que quando uma estrutura emocional entre um filho e uma mãe começa, ela não é no nascimento, e sim nas primeiras relações com o ventre. Então, por exemplo, uma mãe biológica que ela está grávida, mas ela foi vítima de violência do pai, e aí ela acabou estando grávida. Qual é o tipo de vinculação que ela vai fazer com aquele bebê que está dentro da barriga dela? Vocês acham que ela vai acariciar aquele bebê, desejar aquele bebê, ficar imaginando, fantasiando, idealizando aquele bebê? Ou ela vai morrer de medo de quando aquele bebê nascer? Ou, de algum modo, ela não vai desejar aquele bebê imensamente, quanto ela vai negar aquele bebê? E isso não é porque ela é má, isso não é porque ela não tem coração. Isso é porque isso foi vítima de uma circunstância completamente alheia à vontade dela. Então, a gente pode entender
que a construção emocional, ela já não está construída desde o momento que essa mulher está grávida. Né? Então, quando não tem essa construção emocional, o que acontece? Como é que essa mulher, será que ela vai estar abandonando o filho dela, ou será que ela está abandonando um bebê que está nascendo dentro dela, que ela não desejou, que ela não imaginou, que ela não idealizou? E o recém-nascido, ele não tem maturidade para se sentir ligado à mãe, né? Ele está nascendo ali, a única coisa que ele sabe é: me sinto seguro, me sinto inseguro. Essa pessoa tem uma continuidade de cuidados comigo ou não tem continuidade? Eu recebo um pouco de cuidado ou não recebo cuidado quase nenhum, e de vez em quando vem aqui alguém me dá um pouco de mamar, limpa. O bebê, inicialmente, de uma forma instintiva, a única coisa que ele percebe é segurança ou insegurança, tem alguém continuamente comigo ou não tem alguém continuamente comigo. Então, inicialmente, não tem um trauma na vida daquele bebê, psicologicamente dizendo, por ele ser desligado daquela mãe de origem, psicologicamente. Sempre psicologicamente dizendo, tá? Não estou dizendo que ele vai ficar sem comida, essas coisas todas. Então, o Winnicott, ele traz uma frase que diz: só será satisfatório após o nascimento, caso a mãe tenha condições favoráveis durante a gestação e uma capacidade psicológica, biológica para sustentar esse bebê íntegro e vivo, correspondente à sua capacidade psicológica de lidar com esse bebê após o nascimento. O que ele quer dizer com isso? O vínculo, ele só será satisfatório depois do nascimento se a mãe tiver condições favoráveis de manter aquela gestação, de fazer aquela gestação ter um significado de um filho. Quanto que ela se sente capaz psicologicamente e biologicamente de manter aquela gestação. E o Bowlby, que é um outro autor maravilhoso, que isso eu recomendo para que todos vocês busquem na internet, ele fala sobre a teoria do apego. Porque às vezes, quando a gente leva um filho para casa, a gente se pergunta, será que ele vai se vincular a mim? Será que eu vou me vincular a ele? Será que eu vou gostar dele? Como vai ser isso? E o Bowlby, ele traz uma teoria de apego muito bacana, que acho que ensina coisas bem importantes para a gente. E ele fala que o relacionamento da criança com os pais, ele é instaurado por um conjunto de sinais inatos, ou seja, nasce com a criança, que demandam proximidade. Choro, xixi, cocô, fome. Naturalmente, essas necessidades atendidas por os pais, ou pelos seus cuidadores, vai construindo um vínculo. Com o passar do tempo, um verdadeiro vínculo afetivo se desenvolve pela consistência, ou seja, consistentemente eu estou ali diariamente, a criança sabe que eu estou ali para ela diariamente, para cuidá-la, para atender às suas necessidades básicas. Essa é a construção. Inicialmente é assim. Então, a gente sempre fala, quando os pais levam uma criança para adoção, para casa, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é atender as necessidades dessa criança, e a criança saber que ele está ali continuamente, né? Um dia após dia, no outro dia também, que ele vai estar ali para atender as necessidades dela. E aqui eu trouxe as citações para vocês, quem tiver, para quem fizer sentido anotar, que é o John Bowlby, ele tem uma trilogia que fala sobre o apego muito legal. O Winnicott tem um filme que está no Netflix agora, que é Mais Uma Chance. Eu assisti ele um tempo razoável, e ele fala de casais que estão fazendo procedimentos e tratamentos para engravidar e não conseguem. Falo de um casal específico. E eles tentam adoções ilegais. E ele traz os aspectos emocionais dessas tentativas frustradas, sofridas, e eu acho relevante e importante para que vocês possam assistir esse filme. Ele é um filme novo, e também é uma série famosa, que é a série This Is Us, que fala integramente, intensamente sobre adoção. É um menino que ele é adotado por uma família que teve trigêmeos, e um desses trigêmeos faleceu no parto, e eles adotaram essa outra criança. Claro que isso tudo se passa nos Estados Unidos, então as leis são diferentes, a forma de adotar uma criança é totalmente diferente, mas ali fala muito sobre os segredos de uma adoção, então eu acho que é extremamente relevante e importante para a gente entender um pouquinho da dinâmica do segredo. Fala dessas adoções, dessa entrega
né? O filme ele tem um lado muito avesso da adoção, da entrega ilegal, legal, que é um pai que acaba entregando essa criança, esse menino, em adoção no corpo de bombeiros, mas mostra ali um pai entregando. E eu pergunto aqui até para Marli, para os participantes do JAP, né? Quando que a gente vê um pai entregando uma criança por adoção? Isso é muito raro, né? Mas eu trago esses dois exemplos, tanto do filme quanto da série, para que a gente possa aprofundar um pouco da nossa reflexão desse mundo tão intenso e profundo que é a adoção. E esse é um livro que eu acho que eu recomendo a todos vocês, principalmente quando os filhos chegarem nessa espera, que é o Pequeno Príncipe. E ele diz, né, uma frase linda que para mim é a frase que mais configura a construção de apegos entre pais e filhos, pessoas, que foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que a fez importante. E ele fala também, né? Se tu vai chegar às 3, desde as 2 já estou te esperando. É isso mesmo. Esse livro é fantástico, realmente. É isso. Quero abrir para perguntas, considerações, o que veio desse tema, né, para cada um. Teve uma parte ali que quando tu falou, eu acho que o Leandro também falou, eu acho que está dentro ali dos teus slides, né, que as pessoas que mais diretamente são ligadas a essas possíveis entregas, né, que são os hospitais, os postos de saúde, as maternidades, né, que, na verdade, assim, que deveria haver uma capacitação para que esses profissionais realmente possam acolher essas possibilidades, né, dessas mães que estão naquela situação da entrega, porque nessa linha de frente, infelizmente, tem esse julgamento, né, Roberta? Infelizmente, assim, do pouco que a gente já trabalhou com esse tema em alguns postos de saúde, em alguns hospitais, enfim, a gente trabalhou com a enfermeira do Hospital Regional e alguns postos de saúde de São José, trabalhando um pouquinho sobre esse tema. 99,9% dos profissionais não conhece essa lei, não conhece essa possibilidade, acabam julgando essas mulheres, né, que dentro de todas essas circunstâncias que tu trouxe, são as vítimas, e o pai realmente não aparece nas histórias, né? Então, assim, que a gente possa refletir, nos fortalecer para que a gente consiga fazer um trabalho de conscientização de forma mais eficiente, né? Para que a gente possa orientar melhor, para que a gente possa acolher melhor, né? Inclusive, existe campanhas dentro das paredes do judiciário, só que essas, como tu falou, essas pessoas não têm acesso a essas informações, elas não vão lá, elas não têm, e a mídia, infelizmente, assim, é um instrumento que a gente teria como uma coisa importante, para levar as informações mais concretas, mais claras, infelizmente eles distorcem, eles querem o sensacionalismo, eles querem a tragédia por si só, né? Não justamente uma coisa mais acolhedora, um trabalho de conscientização, enfim. É uma coisa assim que mexe muito com a gente enquanto grupo, a gente tem já isso conosco desde sempre que o grupo existe, a gente trabalha nessas questões, né? No período de acolhimento, a gente vivenciou esse lado, né, das mães que precisaram deixar os seus filhos para que fossem encaminhados para adoção, aquelas que não queriam, mas que a necessidade as obrigou a fazer isso, enfim, é um tema, assim, muito, muito amplo, com muitas nuances, com muitas coisas, assim, a ser avaliadas, a ser acolhidas e contextualizadas no nosso universo da adoção, né? Mas, se alguém quiser fazer alguma pergunta que a gente possa ir auxiliando, perguntas para a Roberta, para mim, fiquem à vontade.
Tem alguma coisa no chat, a Melissa pode ver, não sei. Por enquanto ainda não, estava justamente agora colocando aqui que o pessoal pode ficar bem à vontade, tanto para abrir, né, seu áudio, quanto para colocar aqui no chat, viu? E assim, não Sobre. precisa nem ser perguntas, né? Eu acho que a gente poder trazer as impressões, né? Quando eu falo desse tema, quando eu escuto esse tema, o que que me vem à mente, né? O que que me vem à cabeça? O que vem no meu coração, né? Quais são as minhas dúvidas como pai? Eu sempre trago assim o meu depoimento nos nossos encontros, né, de que a minha filha hoje já está com 20 anos, Roberta, a Roberta foi madrinha da boneca dela, mas assim, a história da Fernanda, como a maioria aqui já conhece, a mãe dela entregou formalmente, enquanto ainda estava gestando. Então tem uma diferença. Aí a pergunta para ti, Roberta. Aquela criança que é entregue formalmente de uma forma mais tranquila, entre aquela criança que foi retirada da mãe, né? Existe um trauma mais profundo naquela que foi retirada ou daquela que foi entregue? Como é que tu poderias fazer esse link aí, fazer essa contextualização para a gente? Eu acho que depende da experiência, né? Porque normalmente essa criança que ela foi tirada da sua família, não vou dizer normalmente, mas assim, é muito comum, né? Essa criança, ela já teve algumas experiências naquela família biológica. Ela já teve uma história ali, ela já construiu esse vínculo, esse afeto, de algum modo. A gente pode tentar julgar de diversas maneiras que essa mãe não cuidou bem, mas era a mãe que ela conhecia, era a mãe que ela tinha, né? Então, assim, o mínimo de experiência que ela tenha, de cuidados que essa mãe teve com ela, já é a construção de uma história. Então, a gente sabe que quanto mais tempo uma criança fica numa instituição de acolhimento ou com uma família biológica, mais histórias ela vai trazer, né? Então, quando a gente já vem por uma entrega, assim como a tua filha veio, é uma outra história, né? As coisas acontecem numa outra velocidade, ela tem outro tipo de história que precede entrar na tua família. Então, eu acho que está muito vinculado a isso, né? Quais são as histórias que eu vivo antes de ir para uma família. Mas, assim, nada disso é uma sentença. Não significa dizer que eu ter levado uma história muito desafiadora na minha vida como criança, que eu tenha vindo de um lar de violência, de abuso, de abandono, de negligência, que eu estou fadada a ser uma criança traumatizada. Pelo contrário, né? Hoje a gente sabe, e parece até meio cruel dizer, mas que as vítimas de abuso sexual, elas têm muito mais trauma do abuso pelo segredo e pelo silêncio que ronda o abuso, do que às vezes pelo abuso em si. Então, essa criança, ela fica extremamente vitimizada porque ela se sente culpada, é um segredo, envergonhada, e isso sim constrói uma vítima. Então, quando a gente pode falar sobre as coisas que aconteceram, por pior que sejam com as crianças, a gente consegue ajudá-la a construir a sua história, apesar da dor que ela já viveu. Então, uma coisa que eu acho importante, independente da história da criança, eu sei que muita gente que vai adotar uma criança quer saber da história para ver se ela vem muito traumatizada, se ela vem com muitas dores, né? E é natural, eu entendo que a gente queira saber disso. Mas eu quero dizer que, independente da história, isso não vai determinar o quanto vai ser uma criança desafiadora, traumatizada, triste, não é nada disso. É como vocês vão aprender a conduzir essa história, apesar da dor que essa criança já possa ter vivido. E assim, né, Roberta, tem a questão de que, como tu falasse agora, né, se é algo determinante, um fator exclusivo, assim, né, às vezes não tem uma mãe presente, uma mãe amorosa, né, mas tem uma avó, né, teve uma figura, por isso que a gente pode pensar na nossa história, né, hoje adultos, né, mas nem todos nós aqui tivemos uma mãe carinhosa, um pai carinhoso, presente, né? E como que a gente foi também buscando outras figuras, né? E outros modelos para também compensar esse nosso trauma, vamos dizer assim, entre aspas, né? E eu achei muito bacana quando tu traz a questão da família, né? Da importância de essa família, quando se constitui com as crianças ou com os jovens,
de não fazer a negação dos genitores, né? De não, porque o que é um segredo, o que é um segredo que não pode ser falado quer dizer que é uma coisa ruim, então, né? E a questão também quando trouxesse do julgamento, né? O quanto os julgamentos são feitos através, né, do que a gente tem de ideias concebidas de que a mulher, quanto ela foi má, o quanto ela foi ruim, né, pelo fato de ter entregue, né. Sim, e assim, até respondendo a pergunta da Dani Machado aqui, né, vinculado a isso já que você estava falando, Maria, que nem sempre a entrega de uma criança vai trazer trauma, né? Nem sempre. Eu vou dizer assim, depende de como isso é contado, depende de como ela leva essa história na vida dela. De novo, se eu pego uma criança, adoto uma criança e com 19 anos, 25 anos, 30 anos, na série This Is Us ele traz isso também, né? Eu descubro um segredo, eu descubro uma coisa. Aí sim, né, vem um evento carregado de emoção. Tem uma parte da minha história que eu desconheço, que foi negada, que foi envergonhada. E aí sim, isso é o trauma, né? Um evento carregado de muita emoção. Então, quando eu trago isso de uma maneira orgânica, natural, contando a história da criança, não necessariamente a entrega vai ser um trauma. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter levar isso muito em conta. É senso comum, é natural as pessoas acreditarem que as crianças que vêm pela adoção são crianças traumatizadas. E não é uma verdade. A gente pode ter, e nós temos histórias lindas de crianças que lidam bem com a sua história, que conhecem a sua história, que honram a sua história, apesar das dores que já viveram. Não é, Marli? Quantas vezes a gente já viu crianças, né, que conhecem e que não são traumatizadas e que estão bem, né, de algum modo, obviamente, dentro da realidade de cada um. O Anderson gostaria de fazer uma pergunta? Por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem. Eu estou hoje participando aqui, não sou representante da Janice, tá? Porque ela faz parte do grupo. Ela está em viagem, não pôde entrar a tempo aqui. Eu tenho uma questão bem importante em relação a esse assunto de hoje, né? Eu sou advogado há muitos anos, mas não atuo mais. Então, eu nunca me atentei a esse detalhe da entrega legal, né? E quando a gente foi fazer o curso para adoção, a gente foi fazer ali no fórum mesmo, né? E somente durante o curso é que eu fui tomar a ciência dessa possibilidade de uma forma tão organizada, né? Como é o caso. E é curioso, eu fico pensando assim, claro, eu não atuava na área de família, mas teoricamente poderia ser uma coisa que tivesse chegado ao meu alcance de um bem mais cedo do que me ocorreu no curso. Aí eu fico pensando assim, me caiu uma ficha tão grande em relação à quantidade de pessoas que simplesmente ignora essa possibilidade de ser feita de forma legal como é hoje, né? E aí eu me lembrei de uma quantidade imensa de pessoas que devem estar nessa situação, nesse dilema, porque na verdade acho que é um dilema de vida não só da mãe, do pai, dos avós, pessoas extremamente muito carentes, algumas muito carentes, outras até nem tão carentes, mas que não têm nenhuma intenção de ter aquele filho, meninas, adolescentes, que às vezes vão sair para uma festinha, engravidam e aí depois ficam naquele pesadelo, o que vai falar para os pais, né? E aí eu fico pensando o seguinte, eu não sei nem se é uma pergunta, é uma colocação mesmo, uma constatação. Existiria alguma alternativa para que esse assunto fosse divulgado, fosse trazido ao conhecimento da coletividade, da sociedade em geral, sem que se tornasse um verdadeiro leilão, como aconteceu aquela vez no Nordeste, se eu não me engano, colocaram as crianças para desfilar lá num shopping, que foi uma verdadeira aberração, né? Na verdade, extrapolaram ali, e a mídia aproveita o ensejo para dar aquela carimbada, né, da má-fé, porque é um dilema, se nós formos pensar. Se nós pensarmos que nesse momento existe uma adolescente grávida, que está prestes a ligar para um médico de aborto, se ela soubesse, tivesse o amparo, um assistente social, uma psicóloga, e um apoio da mãe dizendo, não, mãe, eu não quero ter esse filho, eu quero entregar, seria um direcionamento de vida que mudaria tudo, inclusive num país desse tamanho, né?
Então, a minha pergunta, na verdade, não sei se é pergunta, teria como? Vocês já pensaram em alternativas? Porque eu fiquei pensando, e hoje, quando eu vi a Roberta falando ali, acho que foi a Marli até que falou também, sobre a mídia, que já dá aquela... Não, foi a Merlin. Porque a mídia dá aquela carimbada maldita, né? Porque a gente tenta fazer uma boa, vamos dizer assim, uma boa representação do artifício legal que existe e sempre é distorcido, né? Nós temos que encontrar uma saída, eu penso, né? Porque tem demandas que precisam ser supridas conforme a inovação de cada um possa propor, né? Então, deixo esse questionamento, ou pelo menos uma reflexão aí, o que poderia ser feito. Eu sempre falei também, não só durante o curso, e até às vezes quando a gente entra no grupo aqui, a gente conversa sobre esse assunto, o impedimento que a gente tem também de conhecer as crianças, né? Sempre os argumentos que me são trazidos não me convencem, né? Parece que a criança, claro, a proteção é em função da criança, mas às vezes a superproteção que desprotege também acho que atravanca um pouco. Então, me parece que o processo de adoção hoje no Brasil, ele poderia evoluir em alguns patamares que tornariam menos traumática a espera da criança, né? Porque as crianças, a cada dia, para nós é uma alegria, né? Cada aniversário para nós é uma alegria, para eles é uma tristeza. Toda vez que ele faz um ano a mais, ele vai saindo dos parâmetros daqueles mais, vamos dizer assim, buscados, né? Claro, são colocações que eu estou fazendo só para a gente refletir, se for do interesse aí. Obrigado. Acho que tu tá certo, Anderson. É isso aí. A gente, na verdade, assim, a gente já tentou, sabe? Mas como nós tentamos uma vez numa entrevista e a mídia distorce totalmente, assim, a nossa fala e, enfim. E a gente iniciou um trabalho, foi acho que em 2012, 2013, eu acho, não lembro bem, onde a gente trabalhou essa questão da entrega legal, a gente trabalhou com os postos de saúde, e a gente tentou formar uma rede, na verdade, trabalhando com as políticas públicas, enfim, né? Só que, naquela época, a gente não tinha uma equipe, não tínhamos braços para dar conta de todo esse atendimento, né? Eu e a Merlin também já trabalhamos numa outra situação, eu trabalhei numa outra situação também, meio que sozinha na época, que não tínhamos equipe, mas eu acho que essa provocação é super importante, para nós enquanto equipe, enquanto grupo, para que a gente possa realmente retomar esse trabalho, dado o grau de importância que tem. Porém, a gente sempre fica com aquele pezinho atrás, com o cuidado que a gente precisa ter de que esse tema não seja um estímulo às mulheres a entregar, né? Então, a gente precisa estudar muito estratégias de colocação, de como que a gente vai trabalhar isso e onde nós vamos trabalhar com esse tema, para que a gente possa realmente, assim, estabelecer todo esse cuidado que precisa ter, estabelecer esse vínculo de confiança dessas possíveis mães com aquele órgão que vai atendê-la, sabe? Então, é um dilema, na verdade, né? Essa demanda é nacional. Se vocês olharem na internet, assim, como eu li algumas coisas, até mandei uns recortes para a Roberta, assim, os índices são muito grandes. Essas crianças que foram abortadas, que foram jogadas ainda fetos nos lixões e em qualquer lugar, poderia hoje estar em uma família, mas essa mãe não foi acolhida, não teve o amparo legal, não teve o amparo social de políticas que realmente pudessem lhes dar o atendimento necessário, enfim, e, acima de tudo, o conhecimento do direito dela de deixar aquela gestação até o final, seguir até o fim, para que ela possa formalizar essa entrega. Então, assim, é um trabalho árduo, grandioso, de extrema necessidade, mas que precisamos de braços fortes e uma estrutura muito bem preparada para que a gente conduza isso da forma mais correta possível. Então, eu aceito o desafio, é uma coisa que é latente em nossos corações desde sempre, desde que o grupo existe. Então, assim,
a gente que trabalhou nas instituições, eu trabalhei particularmente assim com vários casos, até antes da Roberta chegar, de mostrar para aquela mãe que realmente a rede dela não existia, que ela estava sozinha, e ela morava embaixo de um viaduto e que aquela criança não tinha como se criar embaixo de um viaduto. Aí algumas críticas, não, mas tu não tem o direito de estimular a mãe a entregar, mas aí, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, se visa o bem-estar da criança, e nós, enquanto instituição, era essa a nossa missão, preservar o bem-estar da criança. Então, assim, é um contexto muito amplo, é muita coisa que se envolve, né? É só a gente parar para pensar. Se a gente imaginasse uma cena de uma mulher que ela foi lá e resolveu fazer a entrega legal num hospital, e isso fosse noticiado na mídia. E na hora que ela saísse do hospital tivesse alguns repórteres. O que vocês acham que eles perguntariam para ela inicialmente? Qual será a primeira pergunta? Será que seria incentivando essa mulher ou punindo ou julgando de forma pejorativa as perguntas dessa mulher? E os casos que são noticiados, que todos nós já acompanhamos, a informação termina que a polícia está indo atrás da mãe que abandonou o incapaz, que isso é considerado crime, não resta dúvida, mas não existe nenhuma outra proposta para ela, né? Então, isso é muito triste, sabe? É muito triste e doloroso a gente saber disso. Na verdade, existe, né, Marli? Existe essa entrega legal. Na verdade, é que não é divulgado, porque justamente existe um pequeno detalhe que faz como aproximar essa informação da sociedade sem os julgamentos. Porque acho que é melhor ser julgada de uma forma correta, obviamente, não julgada, né? Ser interpretada a postura, do que um aborto, que é uma coisa, literalmente, é um crime gravíssimo, né? E eu acho que, e a impressão que eu tenho é assim que falta alguma coisa, acho que daí nesse caso teria que partir dos órgãos públicos mesmo, né? Que estruturasse esse mecanismo, que não se tornasse, não desse muita oportunidade para que a mídia distorcesse, né? Mas claro que isso é um processo que tem que ter aquele cuidado justamente para não incentivar, como você mesmo falou. Só que eu não acho que deixar como está é uma boa alternativa, né? Eu acho que tem que enfrentar a mídia, ter pessoas habilitadas. Existem em outros estados campanhas de entrega legal, sabe? Sim, sim. Minas Gerais tem um belo projeto. Uhum. Pois é, eu acho que inspirados nesses outros que deram certo. Né? Mas tá bom. Obrigado, viu? Acho que é isso, né, gente? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa no chat que eu não consigo ver aqui? Eu acho que a Regina, ela falou que em séries estrangeiras relacionadas a hospitais e relacionadas à família, eles demonstram como fazer legalmente a entrega. Acho que há uma preocupação de educar. Não sei se no Brasil, nos filmes e séries, novelas, há esse tema tratado de forma educativa. Ela traz essa ponderação, que fora existe de algumas maneiras isso, e no Brasil ainda é muito pouco, né? E o que tem no Brasil é muito estigmatizado ainda. Normalmente o que a gente vê em novelas são adoções ilegais, a brasileira, né? Segredos que depois se descobre, daí aquele filho não era daquela mãe, não era daquela família, não é isso que a gente vê nas novelas? Depois, não é isso. Dentro das indicações aí de filmes, foi indicado Família Instantânea, no Netflix. Eu assisti, e mostra justamente a posição no exterior, nos Estados Unidos, né, de situações muito parecidas com aquilo que a gente vivencia aqui. Claro, tinha um lado meio cômico ali, mas aquela mãe que no final da história, muito rapidamente, ela admite que não reúne as condições, as crianças ficavam em famílias acolhedoras, foram crescendo assim, enfim, e aí o casal resolve adotá-los, são 3 crianças, e no final ela admite que não tem essa condição, então acabou formalizando a entrega e a adoção se tornou legal, né? Então eu acho que existem formas, né? E fórmulas onde a gente possa estruturar para que isso possa ser trabalhado
na nossa sociedade aqui no Brasil, né? Ou aqui na nossa... Vamos no nosso mundinho da nossa cidade, que já é alguma coisa. Eu acho que o mais importante é a gente aqui poder trabalhar isso com essas famílias que são vocês, né? O quanto que a gente vai levar, porque a gente pode ficar aqui horas debatendo sobre o que deveria ser feito diferente, né? Eu acho que isso é extremamente relevante, mas a gente começa dentro de casa. A gente podendo a não ter esse preconceito e esse julgamento com os filhos que vão chegar. Então, sabe aquela coisa, às vezes a gente não pode fazer tudo, mas faça tudo que puder. E o faça tudo que puder é o que você vai fazer quando o seu filho chegar. Perfeito. Perfeito. Então, tá, gente. Thalita, sim, eu vou compartilhar. Se você colocar o Bowlby e o Winnicott, eles têm diversos livros, tá? O Bowlby, ele tem uma trilogia que é a trilogia do apego. Se você for colocar isso na internet, você vai ver os 3 livros. São livros densos, tá? É para psicólogo ler, estudar e ficar quase maluco. São livros grandes. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue uns resuminhos dele na internet. Às vezes você coloca em imagens, eles explicam um pouco nas construções dos apegos. O Winnicott é a mesma coisa, tá? Então, assim, quem não quiser estudar tão profundamente, porque eles são termos mais técnicos, né? Não é fácil ler, não é um livrinho assim que a gente pega e lê. Procura na internet, a internet tem belos resumos, tá? Acho que chegamos no nosso horário, né, gente? Mais uma vez, Roberta, a gente agradece muito, 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 muito a tua contribuição no nosso encontro de hoje. Foi muito prazeroso ter você conosco. Agradecemos a presença de todos, né? Acho que o Cid vai fazer uma fala de encerramento, mas a gente agradece de todo o nosso coração. Esperamos vocês no ano que vem. Da mesma forma, nós vamos divulgar os nossos encontros nas nossas redes sociais. A gente vai fazer o nosso encontro administrativo na semana que vem, para que a gente possa já elaborar alguma coisa para o ano que vem. Então, o grupo arregaça as mangas e vai trabalhando na medida do possível. E, assim, a pandemia nos fortaleceu bastante enquanto equipe. Nós conseguimos manter os nossos encontros, tivemos fórum em todos os encontros, e isso nos fortalece muito, porque trabalhamos, né, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, com todos os pretendentes, e a gente sempre diz que eles têm que sair dos nossos encontros com outros pensamentos, falando uma nova linguagem, se expressando de forma diferente, olhando de forma diferente esse universo da adoção. Então, a gente fica muito feliz em tê-los aqui conosco. Tem gente aqui que está conosco há 2, 3 anos já, isso é muito gratificante. E a gente fica muito feliz mesmo de ter todo mundo aqui e trabalhamos por essas pessoas, né, de forma voluntária, com todo o nosso amor. Acho que cada um fique à vontade agora, e eu agradeço mais uma vez a Roberta, né, por estar aqui conosco. Gratidão. O agradecimento é meu, e parabéns a todos por ficarem no início aqui. Gente, muito obrigada. Roberto, foi ótima a tua fala, acho que foi muito enriquecedora, foi clara, né, e tu conseguiu, acho que, do jeitinho Geafa, né, como está aí no teu coração, abrilhantar, assim, a noite de hoje. Acho que realmente a proposta do Cid, que ele falou de fechar com chave de ouro, foi atendida. Né? Então, eu te agradeço muito. Agradeço a todos que participaram. Estava contando aqui no site do Geafa, tem as reuniões, foram 10 encontros esse ano, né? 10 encontros online. E que é muito bom poder contar com vocês, com essas janelinhas, né? E que, como a Marli falou, foi de um formato diferente, mas foi o que foi possível, né? De estar próximo de vocês e compartilhando. E a proposta que o Anderson traz é muito interessante, né? É como diz aquela aguinha, né? Que faz a gente, tipo assim, vamos lá, vamos fazer de projeto para o ano que vem. E o quanto a gente, enquanto tanto participante, pretendente, corpo técnico, pessoa, a gente pode fazer a diferença, como a Roberta falou agora, para o vizinho, né? Como a gente tem um grupo de amigos do Geafa, quem não está ali no WhatsApp quiser
entrar, só deixar o seu telefone ali no chat, que, Roberta, uma das participantes comentou sobre uma dificuldade que teve com o médico, que sofreu um preconceito, assim, né, com relação ao fato da adoção, né, mas tem certeza, né, tem certeza que tu vai adotar mesmo, né, mas que a bagagem que vai vir. Então, a gente fazendo a diferença, né, e levando o que a gente aprendeu e o que a gente continua aprendendo para uma pessoa, se cada um de nós aqui, né, mudar, né, tentar pelo menos mudar o pensamento de uma pessoa, olha só quantas pessoas a gente vai estar modificando na nossa rede, né? E como tu falasse no início, né, já é um grande avanço quando a gente está aqui, porque parte do princípio que já tivemos algumas questões familiares, alguém já se revirou para dizer, já torceu o nariz, mas para que adotar? Né? Então, acho que é isso, né? É fazer um trabalho de formiguinha dentro do nosso próprio núcleo, né? Dentro das pessoas da nossa rede. Cid, não sei se... Então, obrigado, Roberta, também, né? Reforçando o agradecimento. Acho que realmente fechou com chave de ouro, trouxe muitas contribuições relevantes e reflexões muito interessantes para a gente hoje, né? Agradecer também a todos que participaram das reuniões durante o ano. O GEAFA existe para isso, né? Eu acho que o objetivo dessas reuniões é justamente contribuir para que os pretendentes estejam cada vez mais preparados para poder acolher essas crianças ou adolescentes que vão ser adotados, né? A gente agora para o próximo ano a gente tinha a intenção já de voltar com as reuniões presenciais, né? Agora com essa variante surgindo, vamos ver se vai ser possível, tomara que sim, né? Vamos ver, vamos acompanhando aí as notícias e tal, ver como é que vai ficar essa situação, né? E eu acho que faltou a gente fazer a nossa selfie, né? Fazer a última selfie do ano aí agora. A Melissa acho que pode fazer para nós aí. Vamos pedir para todo mundo abrir a câmera, né? Para a gente poder fazer. Algumas pessoas já saíram, né? Já foram embora. Mas não tem problema, né? Vamos fazer com quem continua aí até agora. Quem puder abrir sua câmera, então, para a gente fazer a foto. Queria aproveitar para agradecer também, né, todos os participantes que estão conosco sempre, né, e os que estão chegando também. É sempre muito bom recebê-los. A Roberta sabe que no início do grupo, muitas vezes era só nós, né, Roberta? E mais um ou dois casais. E hoje a gente tem um quórum bem bacana, assim, um acompanhamento bem legal. Então, esse ano foi um ano de bastante desafios, por estarmos distantes, mas também de muitas trocas bem legais, né? A pandemia nos trouxe essa oportunidade, né? De trazer pessoas de fora, de poder compartilhar aqui virtualmente com todos, né? Então, é bem legal esse resultado, né? Essa retrospectiva que a gente faz agora é justamente positiva, né? Por ter tantos frutos, né? Das nossas reuniões e tudo mais. Então, agradecer a todos.